Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Queria mandar um abraço para os alunos da carreira de liderança da Arise. Estamos com saudade de vocês. Eu tenho falado com o Robson, a gente sente falta, né, de estar ali no sábado estudando juntos, né? Mas por algo que nós estamos passando nesse momento, né, a respeito do coronavírus, né? Nós fomos de alguma forma impedidos de estar reunidos, né, até por precaução para que esse vírus não venha se espalhar mais, né? Então eu creio que esse é um momento de precaução, mas para nós que somos cristãos, nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus também nos lembra que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então eu quero te dizer o seguinte, né? Como eu falei na quinta-feira, nós fizemos, na terça-feira, né? Que nós fizemos um estudo, eu, pastor Marcelo Franco, pastor Marcelo Prete, a respeito do que está acontecendo, né? E a respeito de restauração. Então eu até mencionei que nós devemos sempre lembrar que Jesus está no barco conosco, entendeu? E que Deus está nos guardando de todas as coisas. Então não se preocupe, né? Às vezes a gente fica um pouco preocupado, até com medo, né? Porque a gente não sabe com quem a gente está lutando, na verdade, é algo invisível, mas a gente precisa entender que o nosso Deus está cuidando de nós, tá bom? Mas hoje eu estou aqui para fazer essa videoaula do capítulo 7, que é o último capítulo, né, desse trimestre que nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento, e a gente vai falar a respeito de algo que você já conhece. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês por aquele trabalho maravilhoso, né? Hoje a gente vai estudar figuras de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Há 3 semanas atrás vocês nos impressionaram, eu e o Robson, com o trabalho que vocês fizeram. Parabéns a todos. A gente não conseguiu ver todos os trabalhos, mas aquele que nós vimos ficaram lindos. Nós cremos e nós acreditamos que foi revelação direta do trono. Pessoas receberam revelação através de sonhos, pessoas receberam revelação no momento que estavam lendo a palavra de Deus, e a gente estudou que a revelação ela é divinamente dada por Deus com algum propósito. Então você pode ter certeza que aquele trabalho que você fez teve um propósito. Na minha vida, pessoalmente, eu aprendi muito com vocês. Vocês podem achar que não, mas a gente aprende muito com vocês. Parabéns, pessoal, foi lindo, tá? E hoje a gente vai falar sobre algo que algum de vocês, provavelmente a gente vai falar sobre alguns personagens, como eu disse, naquele handout que foi mandado para vocês, o capítulo 7. Aqui a gente vai falar de alguns personagens, né? Adão, Abel, Enoque, Abraão, Melquisedeque, Isaac, e por último a gente vai falar sobre o cordeiro imolado por Abraão. Não, desculpa, daí tem José, Jó, Moisés e por último o cordeiro da Páscoa. Então a gente já mencionou em outras aulas algo a respeito disso, tá? Vocês fizeram os trabalhos, eu creio que tem pessoas que fizeram trabalho a respeito desses personagens que a gente vai falar. Eu não quero sair muito, eu não quero aumentar muito, então eu vou falar a respeito, eu vou fazer uma leitura do estudo e vou falar alguns pontos, vou acrescentar algumas coisas, mas também não quero acrescentar muito para que na hora da prova vocês não se confundam. Então a gente vai começar o nosso estudo agora com uma oração, né? O que a gente sempre faz no Arise, e a gente também termina com uma oração. Então vamos pedir a Deus que Ele esteja abrindo o nosso coração, que a gente tenha um coração receptivo e que a nossa mente venha, que o Espírito Santo venha trazer à memória tudo que a gente vai estudar hoje, tudo que nós estudamos nos sábados anteriores, tá bom? Eu queria que você fechasse os seus olhos para que a gente pudesse estar orando a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós temos passado. Senhor, como o Senhor tem ministrado no meu coração, esse é um momento que nós devemos estar mais perto de Ti,
mais perto dos nossos familiares, mais perto da nossa família, Senhor. É um momento que nós devemos parar, tudo está parado, Senhor, esse é um momento que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar em comunhão, com um momento de intimidade com o Senhor, que esse tempo, Senhor, não venha a ser um tempo, ó Pai, tedioso, mas que venha a ser um tempo aproveitoso, Senhor. Ó Deus amado, lendo a Tua palavra, ouvindo o Senhor, ó Deus amado, louvando o Teu nome, Senhor. Eu peço, ó Deus amado, pela vida dos alunos do Arise, Senhor, que o Senhor esteja guardando eles debaixo das Suas asas, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarde o Senhor desse vírus, Senhor, nos guarde desse vírus, Senhor, cuide de nós, Senhor, cuide da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, eu te peço por aqueles, Senhor, que não tem muito, ó Pai, que não tem possibilidade, as pessoas que estão sem dinheiro, ó Deus amado, estão tendo que ficar sem trabalhar, Senhor, esteja cuidando deles, Senhor, estejam levantando, ó Pai, pessoas para que possam estar ajudando, Senhor, venha nos levantar também, Senhor, para levar, ó Deus amado, não só algo espiritual, Senhor, mas algo físico, Senhor, ó Deus amado, usa-nos, Senhor, fala, Senhor, através da Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Eu te peço agora que tudo que nós venhamos estudar, que Teu Espírito Santo venha nos trazer a lembrança, Senhor, e que a Tua palavra esteja no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então nós vamos, como eu disse, falar sobre o capítulo 7, e o capítulo tem como tema figuras de Jesus no Antigo Testamento. E começando o nosso estudo, Jesus mesmo, quando ele está com os seus discípulos, ali no capítulo 24 de Lucas, no versículo 27, ele diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus não disse em algumas Escrituras, ele disse em todas as Escrituras. Então a gente vê a menção, a gente vê a tipografia, a tipologia de Jesus em todo o Antigo Testamento. A gente vê Jesus ali com semelhanças a Adão, a gente vê semelhanças entre Abel e Jesus, a gente vê semelhanças entre Enoque e Jesus, e é sobre isso que a gente vai falar. E ele continua assim: e disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, todas as escrituras do Antigo Testamento falam de Cristo. Ele mesmo usa a linguagem figurativa repetidamente para nos ensinar aspectos importantes da obra e da pessoa de Cristo. Essas ilustrações nos ajudam a lembrar e a aprender de forma mais simples as ideias mais complexas. Então a gente vai começar o nosso estudo falando a respeito de Adão. Quem foi Adão? Adão, como nós estudamos, na primeira aula, eu creio, do trimestre, a gente falou sobre a criação e a gente falou sobre Adão. Que Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que a gente vê também lá no capítulo 5 de Gênesis, quando a Bíblia diz que Adão gera filhos à sua imagem. Então a gente vê que Adão é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão peca, ele pede algo. Ele pede, provavelmente é dele que nós temos. A Bíblia diz que através de um homem entrou o pecado no mundo. Então, através de Adão, a nossa semelhança com Adão é a semelhança do homem caído. Mas a gente vai ler aqui. Adão é a primeira figura do Salvador prometido. Ele prefigura o Messias por semelhança e contraste, como a gente diz. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Imagem significa isso aqui que você está vendo. Quando você vai de frente com um espelho e você se vê aquilo, uma imagem, é algo físico. E as semelhanças, ele está falando a respeito de atributos. Porque Adão, ele tinha os atributos de Deus.
Só um momentinho que eu preciso só colocar esse telefone para carregar, porque eu estou gravando no telefone, né? O Robson, ele gravou na igreja, né? Com aquele logo do Arise todo bonito atrás, mas eu estou gravando aqui no meu office, eu estou sozinho. Como ele disse, é muito melhor quando a gente está na presença de vocês, mas como isso não é possível, a gente vai fazer dessa forma, tá? Mas tudo que a gente faça vem engrandecer o nome do Senhor, não é verdade? Então tá, como eu disse, então as semelhanças nesse momento, daí diz assim, como eu estava dizendo, as semelhanças são atributos, né? Desculpa, eu me perdi, eu estava lendo aqui. Daí diz assim, por semelhança e a obra-prima de Deus, quer dizer, Adão foi feito obra-prima de Deus, porque Deus queria um relacionamento. Então Deus cria o homem, foi a obra-prima da criação, né? E ele diz assim, tanto da criação terrestre como a celestial. Adão foi estabelecido rei do universo. Por quê? Porque Deus lhe deu o poder de dominar acima dos peixes do mar, os pássaros do céu e acima de todo animal terrestre. Então foi dado a Adão o poder de dominar. E a gente vê aqui que a lição está dizendo o seguinte, e que Jesus declara também como uma semelhança, que Jesus é a primícia, né? Que Jesus é o Filho unigênito de Deus, e ele diz assim, todo o poder lhe foi dado para Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. A gente vê uma semelhança muito grande a respeito disso. Por que que existe essa semelhança? Porque Deus dá a Adão todo o poder para dominar sobre todas as coisas. Como eu disse, sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e acima de todo animal terrestre. Quer dizer, era para Adão ter o domínio sobre todas as coisas. Só que quando Adão peca, na verdade ele perde esse domínio, ele perde esse poder de dominar. E esse poder é transferido a alguém. Esse poder é transferido a Satanás. Tanto que a gente vê que a Bíblia diz o seguinte, que a terra jaz no maligno. A palavra jaz significa, como eu já falei nas aulas, é como se fosse um bebê. Ele tem o poder, e quando ele chega, ele leva Jesus, a gente vê ali em Mateus, no capítulo 4, né? Quando Jesus é levado pelo Espírito ao monte, Satanás, ele diz a Jesus assim, ó, se prostrares diante de mim, eu te darei isso. Por quê? Porque isso foi me dado. Quer dizer, ele pede, né? Deus dá ao homem, o homem pede, é passado para Satanás, e Jesus vem e toma novamente isso que foi dado a Satanás. E ele diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Outra semelhança a respeito de Adão. Quando Adão, Deus coloca Adão para dormir, que está dizendo assim, Adão dorme, e de uma de suas costelas, Deus formou para ele uma companheira. Aqui na lição está o seguinte, quando Jesus dorme sobre a cruz, com o sonho da morte, seu lado estava aberto e a igreja, sua noiva, aparece prefigurada por sangue e água. A gente vê ali que quando Adão dorme, Deus tira da costela de Adão, Eva, e ali ele torna uma sociedade insolúvel. E a gente vê que através da morte de Jesus, quando Jesus dorme, né, que está falando aqui na lição, que quando Jesus dorme, de Jesus se torna a igreja, que existe uma sociedade que nunca acabará. Algo importante que Jesus nos deixou foi esse versículo que diz, eis que estou convosco todos os dias até o final dos séculos. A gente tem que entender isso, que essa união, quando há um casamento, a gente vê algo interessante aqui, né? Quando há um casamento, ali no casamento é dito, até que a morte os separe. Mas quando há um casamento entre Jesus e nós, que somos a igreja,
É na morte que começa um casamento para uma vida eterna. Não é legal isso? Então diz assim: Adão peca e é lançado do paraíso terrestre. Quando Adão peca, Deus tira Adão e coloca para fora do paraíso. E aqui diz o seguinte: Jesus se torna um pecado por amor de nós, depois de ter descido do paraíso celestial, em contraste com aquilo que aconteceu com Adão. Adão é tirado do paraíso, Jesus vem do paraíso para nos levar para o paraíso. Não sei se você conseguiu entender isso. Adão, quando está no paraíso, por quê? Por que Adão é tirado do paraíso? Porque havia naquele lugar uma árvore aonde era a árvore da vida eterna. Então Adão se alimentava daquele fruto. Então, a partir do momento que Deus o tira daquele lugar, foi um cuidado de Deus para que Adão não continuasse a comer da árvore da vida, para que ele não vivesse em pecado eterno. Então Deus vai e o tira do jardim. Deus o tira do paraíso. Mas Jesus Cristo estava no paraíso, estava junto com Deus, e ali ele desce para se tornar pecado por nós, para que nos possa nos levar novamente para um paraíso. A gente também vê em contraste aqui que Adão é o pai de todos os homens segundo a carne, e Jesus é o pai de todos os homens de acordo com o Espírito. Através do pecado de Adão, todos os homens caíram em condenação. Mas através da justiça de Jesus, Jesus disse assim: eu não vim para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Porque para que a lei veio para que pudesse haver uma regra, e Jesus veio para cumprir isso, para o que estava escrito na lei. E ele diz assim: através da justiça de Jesus, todos os homens foram justificados. Por meio de Adão veio a morte, mas por meio de Jesus, a ressurreição dos mortos. É muito bonito a gente poder ver que através de um homem entra o pecado no mundo, mas através do segundo homem, que a Bíblia menciona Jesus como o segundo homem, veio a restauração, veio a restituição. Jesus veio através de si próprio se entregar para que nós pudéssemos novamente, para que o poder que foi dado no princípio por Deus a Adão, Jesus vem e nos dá esse poder novamente. Ele diz que todo o poder me foi dado. Na verdade, Jesus diz assim que nós temos poder, nós viemos e um dia nós iremos reinar com Ele. Nós temos o poder de dominar novamente, né? Então agora a gente vai falar também a respeito de Abel, né? Que Abel é o segundo filho de Adão. A gente falou, o Newton, né? Ele trouxe uma palavra linda também a respeito de Abel, a respeito da oferta de Abel, né? Não sei se vocês lembram, mas também foi provavelmente há 4 final de semanas, né? Mas aqui diz assim: Abel é o segundo filho de Adão. Também é uma figura do Messias. Abel era pastor de ovelhas, Jesus era pastor de almas. Chama os cristãos de suas ovelhas e a igreja do seu rebanho. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Eu já falei uma vez, eu queria até que você, se tiver a oportunidade, entrar no YouTube e ver esse vídeo, que esse vídeo é a respeito de um pastor, e é muito interessante que Jesus diz o seguinte, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E isso é algo muito interessante. Por quê? Porque quando a gente vê esse vídeo, é um vídeo interessante porque a ovelha, quando ela realmente conhece a voz do seu pastor, ela não é enganada.
Então a gente tem que entender que se realmente a gente conhecer a palavra, se realmente a gente conhecer a Jesus, nós não vamos ser enganados. E nesse vídeo, que é engraçado, várias pessoas vão e começam a chamar as ovelhas. E as ovelhas continuam a pastar, elas continuam a comer e elas não dão atenção. Mas quando elas realmente escutam a voz do seu pastor, todas se tornam a ele, todas viram a ele. Então Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor. E vós sois as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. É isso que Jesus está querendo dizer assim: as minhas ovelhas me conhecem. Então quer dizer, aqui a gente vê Abel como uma figura do Messias, um pastor de ovelhas, e Jesus um pastor de almas. Que Jesus veio para nos pastorear, Jesus veio para nos dar direção, para cuidar de nós e nos levar a um lugar. A gente tem que ver que há um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida. A gente tem que entender isso, a gente tem que entender que Jesus veio para nos guiar como um pastor guia as ovelhas. Aqui também fala: o sacrifício de Abel agradou a Deus e o de Caim foi rejeitado. Aqui diz: o sacrifício de Jesus é o único que Deus aceita para a remissão dos pecados. Os da velha lei têm valor para esse efeito. Está lá em Hebreus 10, 8 a 9. O que ele está querendo dizer assim, que foi aceito o sacrifício de Abel, como também foi aceito o sacrifício de Cristo. Por que o sacrifício de Cristo foi aceito? Porque Cristo cumpriu tudo o que se deveria ser cumprido. Cristo cumpriu as leis. Cristo era o único que poderia. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus olhou e não viu nenhum justo sequer. Mas Jesus foi justo e com a justiça de Jesus nós fomos justificados. Aqui também diz: Abel, por sua piedade e sua inocência, provocou a inveja de Caim, seu irmão. Jesus, por sua santidade e seus milagres, atraiu o ódio dos judeus, seus irmãos. Caim disse a Abel: vamos, e quando eles estavam no campo, ele o matou. Os judeus levaram Jesus para fora dos muros de Jerusalém e o crucificaram no Gólgota. Aqui também diz o seguinte: a voz do sangue do teu irmão, Deus disse a Caim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim, diz Deus a Caim. E a aspersão do sangue de Jesus é mais eloquente do que o sangue de Abel, diz o apóstolo Paulo. Agora a gente vai falar sobre Enoque. A Bíblia não fala muito sobre Enoque, né? Enoque foi levado aos céus ainda em vida, né? Mas a Bíblia diz que Enoque era um homem justo e andava com Deus. A gente precisa entender que a gente só conhece justiça quando há um parâmetro. Por que houve a lei? A lei houve para mostrar ao homem que ele estava em pecado. A gente vê o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, eles dizem para Moisés o seguinte: Moisés, sobe a Deus, vai até Deus, e diz para Deus que tudo o que ele nos disser nós faremos. Então Deus vai e manda através de Moisés as leis. Mas quando Moisés desce e vê que o povo já está em pecado, por ele próprio, ele quebra aquilo, porque o homem já seria condenado naquele mesmo momento. Então precisa de um parâmetro para a gente entender que uma pessoa é justa. Precisa de uma lei para que a gente possa julgar algo. Então é isso que acontece com Enoque. Quando a Bíblia diz que Enoque era um homem justo, eles deviam já provavelmente existir algumas leis mesmo antes de Deus entregar aquelas leis.
Então, provavelmente, Enoque foi baseado que ele era justo por algum motivo, por alguma lei. E aqui diz, o Messias também foi representado pelo patriarca Enoque, que Deus levou vivo ao céu. Enoque levou uma vida pura e caminhou sempre com Deus. Dizem as Escrituras, Jesus conheceu todas as misérias humanas, exceto o pecado. Enoque foi levado vivo para o céu, e Jesus, após a sua ressurreição, subiu ao céu por a sua própria virtude. Há uma semelhança entre Enoque e Jesus. Uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Então Deus leva Enoque, aqui como a gente vê também, que Jesus é levado aos céus. Após a sua ressurreição, diz aqui, subiu ao céu por sua própria virtude. Então a gente vê a semelhança entre Enoque e Jesus. Agora a gente também vai falar a respeito de o próximo personagem, Abraão. Eu falei a respeito de Abraão, né? Porque a gente estava falando esses dias heróis da fé, né? E eu escolhi como meu tema Abraão. Então, se vocês forem tentar, vocês vão conseguir lembrar, né, o que foi falado naquele dia. E aqui diz o seguinte: Abraão, diz as Escrituras, estava cheio de anos. Ele tinha já 100 anos, né, quando ele gerou Isaac. E Jesus é chamado por Daniel ancião dos dias, lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 9. Abraão é o pai do povo de Deus. Aqui diz o seguinte: eu farei de você o pai de um grande povo, e vou te abençoar, e farei seu nome famoso, e você será abençoado. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso está em Gênesis 12, 2, 3. Jesus é o pai do povo cristão. Ele é abençoado por Deus. E recebeu as nações como herança e os fins da terra em posse. Aqueles que abençoam são abençoados, e maldito os que amaldiçoam. Ali a gente vê também essas semelhanças entre Jesus e Abraão. O nosso próximo personagem, né? Eu não posso adiar muito essa aula, tá? Mas o nosso próximo personagem é Melquisedeque. Melquisedeque, né? É uma figura, como que eu posso dizer? É uma figura difícil de entender, né? Que a Bíblia diz que ele não era conhecido, né? Vamos abrir aqui em Gênesis, quando Abraão realmente encontra-se com esse rei de Salém, né? A gente vai ver aqui o que significa essa palavra, que significa rei de justiça e de paz, né? Deixa eu só procurar aqui, aonde ele se encontra com Melquisedeque, né? E diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que o entregou os teus adversários nas suas mãos. A gente vê que Melquisedeque significa rei da justiça e da paz, enquanto Jesus Cristo é por excelência rei da justiça e da paz. Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo. Jesus Cristo foi feito um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Isso aí está tudo em Hebreus, no capítulo 7, no verso 2, no verso 2 e 3, né? Eu já vou abrir lá também. Melquisedeque, como sacerdote, ofereceu pão e vinho, e Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia como base nos mesmos ingredientes, que significava o corpo e o sangue, na verdade, né? Aqui Melquisedeque abençoou Abraão e nele todas as nações. Jesus Cristo abençoou a igreja, graças a Deus, cujos membros são também filhos de Abraão,
pai de todos os crentes. Melquisedeque era sacerdote e rei. Jesus também é sacerdote e rei eterno. A Bíblia diz lá em Apocalipse que na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. É aquele a qual vai reinar, é aquele que a gente precisa entender que como diz lá no capítulo 6 de Mateus, a oração do Pai Nosso, que a sua vontade venha ser feita aqui na terra como é feita no céu. Senhor, venha reinar sobre as nossas vidas, não é verdade? Ele vai ser o nosso Rei eterno, não é verdade? Então tá, eu só quero ler lá em Hebreus, como a gente falou de Melquisedeque, Hebreus no capítulo 7, no verso 2 e 3, o que diz de Melquisedeque, para que a gente possa passar para o próximo personagem. No capítulo 7 de Hebreus, no verso 2 e 3, diz o seguinte: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. O nosso Rei Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. Agora a gente vai falar de um outro personagem, que é o filho da promessa, Isaac, filho de Abraão. E aqui começa dizendo o seguinte: o nascimento de Isaac foi anunciado a Sara por um anjo. Da mesma forma, um anjo foi aquele que anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Isaac é o único filho de Sara, inocente, e foi condenado a morrer. Jesus, o único filho de Maria, a própria inocência, também foi condenado à morte. Isaac deve ser imolado pelo pai. Olha que semelhança. Isaac deve ser imolado pelo pai. E Deus, o pai que executa pela mão dos judeus a sentença de morte pronunciada contra o seu filho. Isaac escalou o monte Moriá carregando a madeira que devia consumi-la. Jesus subiu a montanha do Calvário carregando sua cruz nas costas. Olha quanta semelhança, gente. Isaac, consciente da sua imolação, permite-se amarrar-se e a estaca sem resistência. Jesus se oferece até a morte e permite-se ser pregado na cruz, abandonando-se aos seus executores. Isaac não se imola nem ressuscita, mas Jesus Cristo morre e ressuscita na realidade. Isaac é recompensado por sua obediência pela promessa de um futuro numeroso. Jesus Cristo torna-se obediente à morte de cruz, que está lá em Filipenses no capítulo 2. Por essa razão, Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Essa figura acrescenta duas coisas. As figuras precedentes nos diz que lugar o Salvador será morto e nos ensina que morrerá por ordem de seu Pai. Desculpa, deixa eu entender. Essa figura acrescenta duas coisas. As figuras precedentes nos diz em que lugar o Salvador será morto e nos ensina que morrerá por ordem de seu Pai. Deus forma o grande retrato do Messias Redentor e formado pouco a pouco. A gente vê aqui então muitas semelhanças de Isaac com Jesus, Lá no capítulo, a gente vê aqui quando ele está falando a respeito de Isaac, subindo ao monte, A gente entende que era por um motivo maior. A gente vê quando Abraão leva Isaac
olha para... E Abraão olha, porque eles vão em três, né? O servo de Abraão e Isaac, e Abraão sempre tendo fé em Deus, ele diz o seguinte ao seu servo, ele diz assim: nós subiremos, mas nos espere que nós também desceremos. Havia ali uma fé que Deus poderia fazer algo, e Deus sabia, Deus pediu a ele realmente, ao pai, a promessa, Deus pediu a ele o seu filho. E ele entendia o que naquele momento haveria de ser feito. E a Bíblia diz que ele sabia que mesmo morto das cinzas, Deus poderia trazer Isaac à vida novamente. E a gente tem que entender que ele vai, como da mesma forma que Deus, a Bíblia diz o seguinte, que ele nos amou de tal maneira, entendeu? Esse era o amor de Abraão por Deus. Abraão amou a Deus de tal maneira que estava disposto a entregar o seu filho. É a mesma semelhança, ali a gente vê uma semelhança aqui que a gente está falando de Isaac com Jesus Cristo, mas a gente vê uma semelhança ali a respeito do que Abraão está fazendo e da forma que Deus entregou a seu filho pelo mundo. Só que a gente tem que entender que Deus, ele concluiu, porque Deus é um Deus justo, ele precisava daquilo, ele precisava de entregar um sangue inocente, não havia a não ser o seu filho. Então Jesus vem ali, fala em Filipenses no capítulo 2, eu vou ler para vocês ali, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E tendo conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Como a gente viu ali também, quando Isaac sobe, ele mesmo carregando as madeiras, ali Jesus também sobe aquele lugar onde seria o lugar da morte, ao lugar do sacrifício, e Jesus leva sobre ele essa madeira, e sabendo que ali ele deveria se entregar, para um propósito, e ali Isaac também vai sem nenhuma restrição, sem procurar de forma alguma passar, mas ele se entrega naquele momento também, que ele deita sobre aquele lugar e ele aceita aquele momento como Cristo aceitou aquele momento também. E essa figura, dessa forma, a gente vê um grande retrato do Messias, né, que está dizendo aqui no último parágrafo que a gente vê um grande retrato do Messias Redentor, que é formado pouco a pouco. A gente começa a ver Jesus, o que aconteceu no passado, né? Era a sombra daquilo, porque a gente tem que entender que existe uma sombra, não era o real. Quando a gente coloca algo, né, como se a gente colocasse a garrafa sobre a luz, a gente vai ver que existe uma sombra. O Antigo Testamento provavelmente era aquilo, era algo que tinha aquela forma, que era um retrato, né? Mas a gente só conseguiu ver todas as coisas ali quando foi cumprido em Jesus Cristo. Então aquilo foi a sombra, foi como a gente está estudando aqui, foi algo similar, foi a sombra daquilo que haveria de acontecer. Então é isso que a gente está procurando, a gente está vendo a sombra, né? Aonde Jesus ele o figurativo daquilo que realmente iria acontecer, né? A gente vai ver agora então o cordeiro, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do cordeiro que foi imolado por Abraão. E diz assim: até no cordeiro que substituiu Isaac pelo sacrifício há vestígios de semelhança com o Messias. Na verdade, gente, é que a gente não se aprofunda muito na palavra de Deus, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: cada palavra da Bíblia está provavelmente mencionado algo a respeito de Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a buscar, quando mais fundo a gente vai, mais Deus se revela a nós. Por isso que esse momento que a gente está passando, provavelmente, é um momento de se aprofundar, é no momento onde Deus quer revelar algo para nós. Então, use desse momento, se você não está trabalhando, use desse momento para se aprofundar, para que Deus venha te mostrar riquezas. Gente, como eu disse, um tesouro, ele não está em qualquer lugar. Um tesouro, ele precisa de um mapa, ele precisa de ferramentas para que você possa cavar e se aprofundar, para que você
possa encontrar. Não é verdade? Então quanto mais a gente se coloca, quanto mais a gente busca, a Bíblia diz assim: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Tudo depende de algo, depende de você fazer algo. Então use desse momento para fazer isso. E aqui diz o seguinte: o carneiro, emblema da inocência, da paciência, é consagrado à morte desde o seu nascimento. Jesus Cristo, a própria inocência, não veio a esse mundo senão morrer. E nessa vida de paixão, nunca abriu a boca para se queixar. Da mesma forma que ali, quando Abraão está disposto a sacrificar Isaac, e o anjo vem e diz: pare, porque a palavra daquele monte significa: o Senhor proverá. E ali o anjo diz assim: Deus já providenciou o cordeiro. Ali o que ele está querendo dizer é o seguinte: você não precisa fazer nada, porque Deus já providenciou um cordeiro para que morresse. Porque Deus ali naquele momento ele conheceu realmente o coração de Abraão. Então Jesus veio para nos substituir. Esse é o Evangelho. O Evangelho significa substituição. Nós estávamos condenados. Jesus, como um cordeiro, como o anjo chega e diz assim: Deus já proveu alguém para sacrifício, para que vocês pudessem tomar o lugar dele. Como a gente vê, né? A gente vê ali Jesus se colocando no nosso lugar. A gente vai ver isso em Isaías, no capítulo 53. E Jesus faz isso sem se queixar. A lã do cordeiro serve para nos vestir. Paulo nos convida a vestir a Cristo, que está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 14. Vamos ler, né? Para ver o que a Bíblia está falando a respeito disso. Romanos 8, no capítulo, não posso me estender muito, eu já estou falando há 42 minutos e eu preciso correr um pouquinho aqui. Tá? 8 no versículo 14, o capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo nos convida a vestir a Cristo, que a gente venha vestir a Cristo dessa forma como Paulo menciona aqui em Romanos no capítulo 8. O cordeiro de Abraão foi pego pelos chifres nos espinhos. É a imagem de Jesus coroado de espinhos. O cordeiro foi sacrificado em vez do filho de Abraão. Jesus sofreu a morte em vez de homens, filhos de Deus que mereciam. A gente vê então mais um, né? O cordeiro sendo imolado, né? A gente vê também semelhanças com Cristo. O próximo que a gente vai estudar vai ser a respeito de Jacó. E diz assim: de pai para filho, os patriarcas vão, um após o outro, como pintores que darão na sua vez algumas pinceladas num retrato para fornecer alguns elementos de semelhança com o Salvador. Jacó, filho de um pai muito rico, e ele mesmo muito rico, entra na estrada sozinho e a pé. Jesus, filho de Deus, o próprio Deus, desce do céu em absoluta austeridade. Jacó, amando de seu pai, procura uma esposa em um país distante. Ele não consegue, exceto depois de um longo e árduo trabalho, e voltou para sua terra natal para receber de novo a bênção de Isaac. O Filho de Deus foi enviado por seu para a terra para adquirir ao preço de seu sangue a igreja, que é a noiva, e ele volta ao céu, onde será objeto de uma bênção eterna. Por seus 12 filhos, Jacó se torna o líder de uma multidão inumerável de escolhidos. Amém. Próximo personagem, José. Entre os filhos de Jacó, entre os filhos de Jacó, deixa eu tomar uma água que minha garganta está seca. Entre os filhos de Jacó, é uma das imagens mais impressionantes do Messias Redentor. José
Estava exposto aos ciúmes de seus irmãos porque ele era o mais amado do que eles pelo seu pai, que anunciava sua grandeza futura para eles. Jesus, objeto dos prazeres do Pai, proclama-se o Messias e torna-se, portanto, objeto de ódio e inveja dos judeus, seus compatriarcas. José, enviado a seus irmãos, foi vendido por eles para comerciantes estrangeiros. Jesus, enviado aos judeus, foi vendido por uns judeus, Judas, e entregue aos estrangeiros, aos romanos. José foi vendido como escravo de Potifar. Jesus sofreu a tortura da cruz, reservada para escravos. José, preso com 2 prisioneiros, anuncia a um deles a sua morte e ao outro a gloriosa libertação. Jesus, crucificado entre 2 ladrões, promete a um deles a felicidade do céu e abandona o outro à condenação por causa da sua impenitência. José passa de sua prisão para os estandes do trono. Jesus sai glorioso do túmulo. José alimentou as pessoas com o trigo que havia armazenado. Jesus é o pão da vida que desce do céu. Faraó mudou o nome de José e o chamou de Salvador do mundo. Jesus é verdadeiramente o Salvador por excelência. José perdoa seus irmãos. Jesus perdoa seus executores. É muito bonito a gente entender essas semelhanças, né? Jesus diz o seguinte, por isso que a gente precisa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo para que a gente possa andar nos propósitos de Deus. A gente vê Jesus ali, quando ele, como está dizendo aqui no último parágrafo aqui, né, que Jesus perdoa os seus executores. Enquanto José perdoa os seus irmãos. A gente vê ali algo que nós devemos copiar, na verdade. Nós devemos copiar a semelhança de Jesus. A gente precisa entender que nós devemos tomar essa forma, que nós devemos novamente nos tornarmos como no princípio, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Como as semelhanças aqui, nós também devemos ser semelhantes a Ele, né? Aqui o próximo personagem agora vai falar a respeito de Jó. Jó, um homem justo e homem temente a Deus. Estava afligido com todo tipo de tristeza. Ele sofreu as mais terríveis provas. Mas no meio de tantos males, ele manteve uma paciência inalterável, reconhecendo o supremo império de Deus e a sua infinita sabedoria. Deus diz, Ele me deu, Deus tirou. Louvado o nome do Senhor. Jó diz assim, Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, justo por excelência, é despojado de tudo, abandonado por seus discípulos, coberto de feridas dos pés à cabeça, e ele não abre a boca para se queixar. Meu Pai, ele diz, deixe que a tua vontade seja feita e não a minha. Quando Jesus está ali no Getsemane, né? Que ele ora ao Pai, se possível fosse. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas que não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a sua. É assim que a gente deve aprender. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa tirar da Bíblia lições. A gente precisa entender e copiar o que Jesus fez. O apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos imitar a Cristo.
A gente precisa entender que, como Jesus disse naquele momento difícil, Jesus disse assim: Pai, que venha a ser feita a tua vontade e não a minha. Próximo, já está com 49 minutos, eu não sei nem quanto tempo eu tinha, mas aqui diz o seguinte: Moisés, como é fácil perceber, quanto mais você avança na história do povo de Deus, a maior figura do Messias vai ser desenhada de uma forma luminosa. O grande profeta da velha lei, Moisés, ele mesmo, nos proporciona muitos pontos de semelhança com o esperado Salvador. Quando Moisés nasceu, um rei cruel fez todos os filhos dos hebreus perecer. Quando Jesus nasceu, Herodes matou todos os filhos de Belém e da área circundante. Moisés escapou das ordens bárbaras de Faraó e passou os primeiros anos de sua vida no Egito. Jesus escapou da fúria de Herodes e fugiu para o Egito. Moisés foi preparado para uma missão como libertador de Israel, por 40 anos de exílio no deserto e 40 dias de jejum no Sinai. Moisés foi preparado por uma missão como libertador de Israel por 40 anos no exílio no deserto. E Jesus, 40 dias de jejum no Sinai. Preparou-se para sua missão como Salvador do mundo durante 30 anos de vida em Nazaré e 40 dias de jejum no deserto. Moisés fez milagre e liderou o povo hebreu através do Mar Vermelho, para libertá-los da escravidão do Egito. Jesus fez milagres e fez os homens atravessarem as águas do batismo para libertá-los da escravidão original. Bonito, né? A voz de Moisés, legislador do povo hebreu, profeta da velha aliança, ordenou a imolação do cordeiro pascal. Jesus, legislador de todos os homens, profeta da nova aliança, verdadeiro cordeiro pascal, se imola e ordena continuar seu sacrifício. Moisés escolhe entre o povo um senado composto por 70 anciões, que estabeleceram juízes e chefes do povo. E Deus espalhou sobre eles seu espírito de conselho. Jesus envia 72 discípulos que se escolheu para pregar o evangelho e os encheu do seu espírito. Moisés curou Miriam, sua irmã, atacada pela lepra. Jesus curou uma multidão de leprosos. Aí mais uma semelhança, né? Moisés e Jesus. Agora, para encerrar, a gente vai falar sobre o cordeiro da Páscoa, né? O cordeiro que os judeus imolaram e comiam na festa da Páscoa não deveria ter mancha. Jesus é o cordeiro imaculado, sem defeito. O sacrifício do cordeiro foi oferecido em expiação pelos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, apaga com a morte dele os pecados do mundo. O sangue do cordeiro, impresso nas portas das casas dos hebreus, os preservou da praga que atingiu os egípcios. O sangue de Jesus salva os homens da morte eterna e há poder nele. Foi proibido quebrar os ossos da vítima. Os soldados enviados para garantir a morte de Jesus não quebraram as pernas, né? Então aqui a gente encerra o nosso estudo, né, que foi o capítulo 7, né, das semelhanças, né, das figuras de Jesus Cristo no Antigo Testamento, né? Eu precisei ser breve e não pude falar muito, mas eu acredito que deu para a gente ficar esse tempinho junto e estudar junto, né? Agora eu peço para vocês que vocês continuem, leem novamente, tá? E eu queria agradecer pela vida de vocês, tá? Pelo step, pelo o caminho, pela escolha que vocês fizeram de estar participando nessa carreira de liderança do Arise, né? Para se tornarem líderes, para se tornarem realmente discípulos de Jesus, né? Porque eu creio que haverá agora, depois desse momento que nós estamos passando, uma grande colheita,
e ali a gente vamos precisar de trabalhadores, né? A gente vai precisar realmente de pessoas que estão preparadas, né? A gente sabe que é Deus que nos dá a direção, né? O que é Deus que nos capacita, né? Mas nós devemos também buscar um momento de intimidade. Não tem como você ter intimidade com alguém se você não passar tempo com ela. Então que eu peço, como vocês têm depositado o tempo de vocês nos sábados ali na igreja para aprender de Jesus, eu vejo corações ali, eu vejo vidas sedentas, né, apaixonadas por Jesus, como eu já disse. Então eu dou glórias a Deus pela vida de vocês e peço que Deus continue abençoando. E eu venho pedir a Deus que Ele venha dar a vocês sede e fome de buscá-los cada dia mais, de passar momentos de intimidade com Deus, buscar momentos ali no jardim mesmo, né? Como Adão tinha com Deus. Eu acho que Adão ansiava a presença de Deus naquele momento, que você venha ansiar como a corça anseia pelas águas, que nós venhamos a ansiar por estar com Cristo, por estar com Deus, né? Então, e a Bíblia, a oração, a comunicação que há com Deus através da oração e ouvir a palavra de Deus através da leitura da Bíblia, venha cada dia aumentar na sua vida, que essa fome e sede venha realmente aumentar. E deixa eu te dizer uma coisa, essa água, essa fome que você tem pela palavra, pela oração, por estar com Cristo, é insaciável, porque Deus, Deus não acaba, entendeu? Você pode beber dessa água a vida inteira e ter mais sede, beber mais, que isso sempre, Deus vai estar sempre pronto ali para te saciar, tá bom? Eu queria terminar então com uma oração e como eu falei, eu agradeço por vocês, gente, muito obrigado. Desculpa se a gente falou algo que às vezes não agradou a vocês, mas nós estamos aqui para formar líderes, né? E então, às vezes, líderes precisam ouvir algumas coisas que às vezes também não agradam, né? Mas eu peço a Deus que vocês continuem firmes e a gente se vê no próximo trimestre, tá bom? Então, eu quero terminar com uma oração. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa aula, por esse vídeo aula, Senhor, que como a gente mencionou no começo, nós não podemos estar reunidos, mas nós estamos reunidos no mesmo Espírito, Senhor, Teu Espírito Santo que faz morada em nós. Nós não necessitamos de um espaço, de um templo, porque nós sabemos que nós somos a Tua igreja e o Teu Espírito habita em nós. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer através do Teu Espírito Santo a lembrança, Senhor, aos alunos no momento de fazer as provas, Senhor, e como eu disse, que o Senhor venha colocar nesses corações, ó Deus amado, fome e sede de buscar a Tua presença, de buscar a Tua palavra, de estar em comunhão contigo através da oração, Senhor. Venha encher a nossa vida desse desejo, Senhor, venha nos guiar, venha nos dar direção para o caminho que nós devemos andar. Espírito Santo, venha nos guiar, venha nos constranger, Senhor, pelas coisas que fazemos de errado, e nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e muito obrigado pela vida desses alunos, ó Pai, e dessa escola, Senhor, ó Deus amado, e como eu te peço novamente, Senhor, continue cuidando de nós como o Senhor tem feito, porque nós sabemos que o Deus de Israel, Ele não dorme, o Senhor não descansa. Enquanto nós descansamos, o Senhor está trabalhando por nós, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Um abraço.